Bora. Pessoal, essa eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou mostrar mais uma, porque as minhas quebras de objeção elas são mais curtas. Eu vou mostrar as duas aqui para vocês, que aí vão ser duas quebras de objeção para as dores mais frequentes que vocês vão ouvir. Vamos falar dos cinco nichos também, tá? Vamos falar dos cinco nichos também. Rapidão, vou falar o nome dos cinco nichos, né? Deixa eu pegar logo aqui para vocês anotarem, ó. Pegar aqui. Vou mostrar a quebra de objeção logo, que aí eu pego aqui no iPad depois para vocês anotarem. É... O que dizer quando o cliente te pede para começar só daqui a 30 dias? E o que dizer quando o cliente te pede case de sucesso e você não tem? Beleza? Vamos lá. Christian, compartilha o próximo aí. É, Só me fala qual deles é, né? Vai ser o de case? Victor, cara, eu não tenho definido ainda com o time quantos dias, mas o que eu sei é que terça-feira tu perde o cashback de R$ 200, tu perde o ápice cognitivo, que é o treinamento de rotina, produtividade e performance, tu perde o segundo cérebro com o Obsidian, tu vai perder um monte de coisa. Compra segunda que é jogo. Cliente não quer começar agora, começar daqui a 30 dias. Galera, eu vou mostrar essa do cliente não quer começar agora, só daqui a 30 dias. Depois eu vou mostrar a do que responder quando ele te pede case de sucesso se tu não tem. Eu vou te mostrar como se sair dessas objeções melhor do que se tu desse a resposta positiva para o cliente. E depois a gente faz uma pausa de 5 minutos antes de mostrar a reunião de R$ 5.000 mensais. Só para você ir no banheiro pegar uma água rapidão. Beleza? Rian, quanto fica o Spala para quem tem o Bootcamp? Se você tiver o Bootcamp já e você quiser comprar agora, durante o workshop, você paga R$ 300. Bora lá. Compartilha aí. Ô, Lucas, cara, gostei muito. Ô, Lucas, cara, gostei muito da tua proposta. Só que a gente tá num processo de contratação e eu vou contratar umas pessoas aí. E talvez se eu gerar muita demanda agora, pode ser que atrapalhe um pouco aqui nosso processo, cara. Entendi, entendi. Eu entendo, e eu entendo que é uma decisão que exige. Eu entendo que tu tem, inclusive, motivos para essa decisão. Não tô dizendo que os teus motivos eles não fazem sentido. E eu não quero também te convencer de que os teus motivos estão errados, tá, Emanuel? Você conhece a sua empresa melhor do que eu, você sabe muito mais como a sua empresa funciona do que eu. Eu só quero te trazer uma informação importante. Porque essa informação aqui, eu só quero te trazer uma informação importante porque essa informação deve fazer parte do teu processo de decisão. Essa informação precisa, é importante para mim que tu esteja ciente disso porque eu não quero que tu perca uma oportunidade por não saber do que eu vou te falar aqui agora. Quando a gente prospectou a tua empresa, lembra que eu te falei lá na ligação que eu enxerguei a tua empresa como uma empresa que tem bastante potencial de crescimento, uma empresa que tem grandes oportunidades para serem aproveitadas agora, uma empresa que tem alavancas que podem ser movidas muito rápido e que já vão trazer retorno para tua empresa imediatamente? Eu sempre faço isso, Emanuel. Eu não saio prospectando toda a empresa que eu vejo pela frente. Eu escolho a empresa que eu vou prospectar com base nisso. Eu escolho ela com base nas oportunidades que eu enxergo que ela tem naquele momento. E a oportunidade depende muito do tempo, depende muito do timing do mercado, depende muito do momento que a gente está agora, porque essa oportunidade que você tem nesse momento pode ser aproveitada por você agora, mas também pode ser aproveitada por um concorrente seu. O mercado é dinâmico. Quando a gente está fazendo uma análise da nossa empresa, Emanuel, quando a gente está tomando decisão, um cuidado que a gente tem que ter, e eu imagino que você tenha também na maioria das decisões, mas essa decisão envolve várias coisas e muitas vezes a gente acaba deixando uma coisa ou outra passar, mas um cuidado que a gente tem que ter é em observar os fatores externos que podem influenciar no resultado da decisão que a gente está tomando. Porque eu enxerguei que vocês têm essa oportunidade, eu enxerguei que vocês podem, através dessa otimização, através da implementação desse programa de indicação e através da exploração desse canal, utilizando o Meta Ads, utilizando esses anúncios agora na rede de pesquisa da tua cidade, eu encontrei uma oportunidade que não tem ninguém explorando, uma oportunidade que vocês serão ali os primeiros, logo vai ser muito mais fácil de vocês conseguirem ter retorno com isso. Outra pessoa pode enxergar a mesma coisa, um concorrente teu pode enxergar a mesma coisa. O ponto que eu quero chegar é, uma oportunidade depende não só de mim e de você, mas ela depende também dos fatores externos e depende de concorrentes, porque um concorrente teu pode aproveitar isso antes. E aí a gente entra em algo que eu chamo aqui dentro da agência de princípio da velocidade de execução. Toda oportunidade que a gente encontra, Emanuel, ela
a gente sempre tenta aproveitar ela o mais rápido possível, porque eu não sei o que vai acontecer do outro lado, eu não sei o que os nossos concorrentes vão fazer, e se eu perder o tempo perfeito para explorar essa oportunidade, pode ser que eu nunca mais consiga explorar ela. Eu não tô te dizendo que o nosso projeto tem prazo de validade, tá? Mas o jogo do marketing, o jogo da exploração desse mercado, o jogo da aquisição de clientes, utilizando a internet, utilizando jornada de compra, utilizando o meio de aquisição eficiente, é um jogo que funciona basicamente como uma dominação de território. E normalmente quem chega nesse território primeiro consegue ter resultados melhores. Tanto pelo sistema de leilão, porque quanto mais o tempo passa, mais caro todas as métricas de tráfego na internet, todas as métricas de compra de mídia. O custo para você alcançar 1.000 pessoas em qualquer rede social, o mecanismo de busca, ele vai subindo, porque a concorrência vai aumentando. E como é um sistema de leilão, quanto mais pessoas tem comprando aquele espaço, mais caro ele fica. Vou até te trazer uma analogia. Tu tá posicionado numa rua bem movimentada aí da tua cidade. E eu não sei há quanto tempo. Tu tá há quantos anos aí na tua cidade? Hoje a gente vai fazer 25, Lucas. 25 anos aí na cidade. Então tu vai entender perfeitamente o que eu quero dizer. Quando tu começou aí, 25 anos atrás, quanto que era o valor de aluguel de um ponto numa rua movimentada aí da tua cidade? Eu não sei nem se tu vai lembrar, mas talvez tu possa me responder que era muito mais barato do que é hoje, né? Cara, menos da metade do que a gente pagava hoje. Exatamente. Porque o que você está comprando aí é um espaço. Você está comprando um espaço onde tem tráfego de pessoas. Na internet é a mesma coisa. Na internet é rigorosamente a mesma coisa. E esse espaço onde você está comprando tráfego de pessoas, ele vai ficando mais caro à medida que o tempo passa. E quando eu observei a sua empresa, quando eu vi todas as oportunidades que vocês tinham, e eu vi que essas oportunidades poderiam ser aproveitadas agora, a primeira coisa que eu pensei foi, cara, eu preciso prospectar eles, eu preciso ligar para eles, eu preciso falar com alguém dessa empresa, porque eu sei que se a gente fechar com vocês agora, eu vou fazer com que vocês se tornem um case de sucesso para nossa agência, vocês vão me ajudar a fechar mais contratos só pelo próprio resultado que vocês vão ter, e a gente vai aproveitar uma oportunidade que está muito clara para mim, que tá bem aqui, debaixo do nosso nariz, e que eu não gostaria de deixar para depois, Emanuel, porque eu não sei se depois ela vai estar disponível. Tu entende? Eu entendo que você tá considerando vários fatores para tomar essa decisão, e eu, inclusive, admiro muito isso em você. Eu vejo que você não é um empresário que vai decidir por emoção. Isso é uma característica, inclusive, de pessoas com as quais a gente busca trabalhar. Eu não quero que você decida algo aqui porque você tá emocionado, mas eu quero que você decida e eu quero que você tenha todas as informações que você precisa ter em mãos para que você tome a decisão certa. E essa informação é muito importante. Eu realmente não gostaria de perder essa oportunidade agora, porque se a gente não for rápido para aproveitar ela, pode ser que a gente não consiga aproveitar ela lá na frente. E eu entendo também, Emanuel, que tu precise fazer algumas modificações da empresa, que tu precise organizar algumas coisas dentro de casa, que tu precise fazer algumas modificações, organizar a tua equipe, organizar uma fachada, organizar qualquer uma dessas coisas. Eu entendo isso. Eu entendo mesmo. Só que o nosso trabalho não depende de todas essas coisas funcionando exatamente de forma perfeita para que ele funcione, para que ele gere o resultado esperado. E eu também pretendo te ajudar em muitas dessas coisas. Eu pretendo te ajudar a organizar a casa. Porque eu acho que tu vai concordar comigo com o que eu vou dizer aqui agora. Emanuel, se a gente for esperar a nossa empresa estar 100% pronta para aproveitar uma oportunidade, a gente nunca vai aproveitar ela. A gente nunca vai aproveitar. Porque sempre vai ter uma coisinha pra resolver, né? A minha empresa também não é perfeita. Eu vou te entregar um serviço perfeito, isso eu te garanto. Mas aqui do lado de dentro, a gente sempre tem coisas pra resolver, sempre tem coisa que não tá no lugar que deveria estar. Então, se a gente for esperar a nossa empresa tá perfeita, um concorrente imperfeito teu vai aproveitar a oportunidade e vai pegar esses clientes. Porque todo santo dia, Manuel, alguém pesquisa sobre imóveis planejados na tua cidade. Todo santo dia tem alguém procurando uma empresa de imóveis planejados na tua cidade. Todo santo dia tem alguém procurando no Google e eles não estão encontrando a tua empresa, eles estão encontrando a empresa do teu concorrente. Eu não quero nem parar pra gente fazer um cálculo aqui de quantas vendas a gente deve estar deixando aí ao longo do mês. Mas o meu ponto é, deixa eu te ajudar a organizar a casa para que a gente não perca essa oportunidade, para que a gente não chegue lá na frente e outro concorrente teu tenha explorado ela e aí seja muito mais difícil de tu dominar esse território que hoje tá todo acessível, 100% disponível. Faz sentido isso que eu te disse, Emanuel? Não, muito, Lucas, muito, muito. Parando pra pensar, não precisa a gente estar 100% pronto pra ter parte do resultado que a gente pode alcançar, então, nesse sentido. Exatamente, exatamente. Toda a questão que tu falou em relação à equipe, por exemplo, é uma questão que eu posso te ajudar também. A gente também tem um braço aqui dentro onde nós ajudamos os nossos clientes a contratar, porque vários nossos clientes também crescem muito rápido e precisam contratar. Então, se isso for um problema pra você, eventualmente eu posso te ajudar nessa questão também. Emanuel, dito tudo isso, de novo, como eu te disse, tá? A última coisa que eu quero ser aqui é aquele vendedor chato que fica te forçando a comprar alguma coisa, ou dizendo que, olha, se você não comprar aqui na call agora, amanhã vai ser mais caro. Eu acho que esse tipo de coisa não funciona, eu acho que esse tipo de coisa é como se o vendedor estivesse fazendo cliente de bobo ali, porque ele muitas vezes vai deixar o preço mesmo depois da call. O que eu te trouxe aqui é um contexto importante para a tua decisão, porque eu acho que o mais importante de tudo é que a gente tome uma decisão sempre embasada, sempre com o máximo de informações possíveis para que a gente possa tomar uma decisão assertiva. E dito tudo isso, Emanuel, a gente pode assinar esse contrato hoje e fazer a nossa reunião de integração amanhã? Com certeza. Boa, boa, boa. Vamos botar a próxima agora. Vocês estão me ouvindo aí? Pera aí, deixa eu ligar minha câmera aqui para vocês. Aí, vocês estão me ouvindo agora? Vamos colocar a próxima. Para quem está perguntando, sim, galera, vocês têm acesso a tudo isso dentro do Bootcamp, tá? Isso e várias outras coisas. Isso e várias outras nessa mesma linha, tá? Isso aqui são só algumas. Vocês vão poder ver e rever isso daqui quantas vezes vocês quiserem. Bora agora para a próxima. Próxima é.
Não tem case. Fran tá online? A Fran tá online? Ah, tá. Beleza. E essa agora é para quando vocês não têm case, tá? Valeu a pena vender a alma. Essa vocês vão curtir demais, cara. Essa, não tem case, foi a que passou, né, pô? Essa agora é de daqui, começar daqui 30 dias, não é não? Ou eu tô confundindo? Que eu não tava ouvindo aqui. Essa que foi a de 30 dias, agora é de não tem case, tá? Então bora pra de não tem case. Bora, então. O que responder quando você não tem case de sucesso? O que responder quando você não tem case de sucesso? Fala, Lucas. Então, cara, Ícaro. disso que você está me apresentando aqui hoje, você já aplicou para algum cliente? Já deu certo isso que você está apresentando? Então, Andrew, eu vou ser 100% honesto com você aqui agora. Eu não tenho um case de sucesso, eu não fiz isso para uma empresa de forma direta ainda. Você é a minha primeira grande oportunidade. Eu escolhi a sua empresa para ser o primeiro case de sucesso, para ser o primeiro cliente que vai ter resultados através do meu trabalho. Embora eu não tenha cases, e eu sei que nesse momento isso pode trazer uma certa insegurança para você, eu sei que talvez você já tenha até reunido com várias outras agências que têm vários cases, que têm vários clientes, que mostraram ali para você uma lista infinita de possibilidades, né? Uma lista infinita de resultados que eles já geraram para outras empresas. E eu entendo que nesse momento aqui da negociação eu seja uma opção que não parece a melhor para você, porque eu não tô te mostrando nenhum case aqui. E eu não quero nem entrar no mérito de que muitas dessas agências trazem esses cases, mesmo que na prática eles não existam. E muitas pessoas, inclusive, ensinam em cursos por aí que você deve pegar cases e você deve simular cases para apresentar para o cliente, porque eles acreditam que eles não vão vender absolutamente nenhum contrato sem mostrar uma empresa para a qual eles já fizeram aquilo. A primeira coisa que tu vai ter de mim aqui agora, Andrew, é a verdade, e tu vai saber que sempre, não só agora, mas quando nós estivermos trabalhando juntos, eu sempre vou trabalhar com a verdade. Porque quem mais teria coragem de te dizer aqui, interessado em fechar o contrato, você sabe que eu tô aqui, eu te prospectei, eu liguei para sua empresa, eu escolhi a sua empresa para trabalhar com ela. E mesmo escolhendo a sua empresa para trabalhar com ela, mesmo que essa reunião seja extremamente importante para mim, mesmo que essa reunião tenha uma importância muito grande para minha empresa hoje, porque eu posso sim sair prospectando várias outras empresas, mas a sua empresa me atraiu pela oportunidade que eu enxerguei em vocês. Mesmo assim, eu não abro mão de te dizer a verdade, porque eu poderia agora simular um case. Eu poderia chegar aqui com uma série de empresas que eu gerei um resultado, como eu sei que muitas agências fazem, e dizer para você, olha só, já trabalhei para essa empresa, já trabalhei para aquela, já trabalhei para aquela outra. Seria uma resposta mais segura, mas ainda que eu possa perder essa venda aqui hoje, eu prefiro deixar a mensagem clara para você de que eu sempre vou trabalhar 100% baseado na verdade. Mas Andrew, isso não é uma notícia ruim. Eu também falo para você de peito aberto que eu não tenho case de sucesso ainda, que eu não tenho uma empresa no meu portfólio ainda para chegar para você e dizer, olha só, eu gerei resultado para essa empresa aqui, mas ao mesmo tempo, eu não encaro o seu dinheiro como um aprendizado para mim, da forma como eu vejo muitas pessoas encarando lá fora. Eu vejo que isso é até ensinado em muitos cursos, em aulas que as pessoas assistem, isso acabou inspirando muitas agências a aprenderem com o dinheiro do cliente. Elas chegam e aprendem com o dinheiro do cliente. E eu sei que talvez seja um medo seu, que eu vá ser mais um desses, afinal eu não tenho case, então, teoricamente, eu iria aprender com o seu dinheiro também. Mas o processo de formação pelo qual eu passei é diferente. O processo de formação pelo qual eu passei me fez trabalhar para várias empresas fictícias, sim, empresas fictícias, empresas reais, mas com nomes alterados, porque dentro do processo de formação a gente fazia uma espécie de estágio, uma espécie de aplicação prática de todos os conceitos que nós estávamos aprendendo ali. Tanto é que você deve ter percebido que, ainda que eu não tenha cases, ainda que eu não tenha empresas para as quais eu trabalhei, a minha reunião foi uma reunião absolutamente segura. Eu demonstrei para você, muito provavelmente, mais experiência, mais conhecimento do que a maioria das agências com as quais você reuniu. Isso se deve ao fato de que eu coloquei esse conhecimento em prática ao longo de todo o processo de formação, Andrew. Então, eu não assinei um contrato, eu não recebi um Pix de uma empresa ainda, mas eu já fiz isso repetidas vezes para negócios baseados em empresas reais, para projetos baseados em empresas reais, e eu me sinto 100% seguro de fazer isso na sua empresa também. Eu me sinto 100% seguro de fazer a sua empresa ser o meu primeiro case. Por isso que eu escolhi a sua empresa para prospectar, porque eu enxergo uma grande oportunidade nela, eu enxergo na sua empresa um grande caminho de crescimento, e esse caminho de crescimento não é baseado em achismo, é baseado em um estudo aprofundado, que eu fiz ao longo de todo um período de formação. E para isso, Andrew, tem uma analogia que o meu professor usa, que eu vou trazer aqui para você porque eu acho que ela explica muito bem isso também. O meu professor desse método, dessa estrutura, ele é engenheiro civil. Ele fez a faculdade de engenharia civil e ele trouxe uma série de aprendizados da faculdade de engenharia civil para dentro do mercado de marketing. E ele traz um relato da própria faculdade dele, uma analogia que eu acho que ilustra muito bem essa questão. Ele critica o fato de que outras empresas, outras agências, aprendem com o dinheiro do cliente e acreditam que esse é o único caminho. Acreditam que precisam fechar com uma empresa e aprender com o dinheiro dessa empresa para ficarem bons e depois fecharem com outras empresas. E aí ele fala pra gente que, como assim você precisa aprender com o dinheiro do cliente, você precisa desperdiçar o dinheiro do cliente, você precisa gastar o dinheiro do cliente para aprender? Será que dentro da faculdade de engenharia eu deveria derrubar algumas pontes antes de aprender a projetar uma
e conseguir construir uma ponte que fique de pé? Percebe, Andrew, que é possível que você se forme um engenheiro pleno, capaz, um engenheiro 100% seguro para projetar uma casa que vai ficar de pé por décadas, sem necessariamente ter derrubado várias casas antes, sem necessariamente ter projetado uma casa de verdade antes? Percebe que para todo bom engenheiro, Andrew, existe a primeira casa que ele vai projetar? Todo bom engenheiro tem a primeira casa, né? Todo bom engenheiro vai projetar a primeira casa dele. E a gente não vê acontecendo por aí no mercado do engenheiro projetar uma casa e aí ele derrubar 5 casas até ele aprender a projetar direito e ele projetar a sexta e a sexta ficar de pé. O processo de formação pelo qual eu passei, ele é robusto dessa forma, Andrew. Então, eu posso dizer para você, eu não sou um engenheiro que já construiu várias casas, mas eu sou um engenheiro que passou por um processo de formação robusto, denso, seguro, validado em milhares de empresas por mais de 6.000 prestadores de serviços, e eu tenho pleno domínio para construir uma casa perfeita para sua empresa, mas na verdade essa casa vai ser o projeto de crescimento de vocês, graças a todo esse processo. Um profissional 100% convicto disso. Se eu não estivesse convicto disso, eu jamais reuniria com você aqui, porque de novo, se eu estou aqui agora de peito aberto admitindo para você que eu não tenho um case de sucesso, que eu não tenho uma empresa, que eu não trabalho para outras empresas ainda, isso significa que eu jamais mentiria para você e diria que eu não sou capaz de entregar o trabalho, porque de novo, eu sempre vou trabalhar baseado na verdade. Então, Andrew, eu sei que você reuniu com várias agências que trouxeram cases, mas eu acho pouco provável que alguma delas tenha trago uma visão tão segura, sensata, pé no chão e ao mesmo tempo metodológica como a visão que eu trouxe hoje. Agora minha pergunta é, vamos construir esse projeto juntos? Você topa ser o meu primeiro case de sucesso, Andrew? Mas depois dessa daí, construir vários cases aí, bora pra cima. Bom, é isso. Agora, uma coisa. Você não precisa falar tudo isso que eu falei, tá? Você não precisa falar tudo isso que eu falei. Não. E você vai ser capaz de falar tudo isso que eu falei se você estudar. Você vai ser capaz de falar tudo isso que eu falei se você estudar. Assim como vocês viram a Kathleen falando na reunião dele, beleza? Não precisa vender alma, não precisa vender alma, não precisa de nada disso. É, isso depende do quanto tu consegue manter um bom ritmo de fala, Marcos. Depende do quanto tu consegue manter um bom ritmo de fala. Algumas pessoas não podem fazer falas muito longas. Algumas pessoas devem evitar as falas longas. Duvido fazer isso com a Bíblia debaixo do braço, mas com a Bíblia do lado. Algumas pessoas deveriam evitar fazer falas longas. Algumas pessoas deveriam evitar. Depende do ritmo de fala, depende do quanto tu consegue, do quanto tu se garante de manter a atenção do cara, entendeu? E aí, adivinha, tem uma live de 2 horas, tem uma aula de 2 horas sobre isso dentro do Bootcamp. Que é justamente, cara, o nome da aula é como vender contratos de R$ 3.000 mensais sem falar bem. E aí, qual que é a técnica? É você fazer mais perguntas, é você deixar o cliente falar mais. É quase isso, Gerran, ficar calado. Cara, se você não fala bem, você tem que falar menos. É isso. Se você não fala bem, então você tem que falar menos. Mas dá para vender falando menos. É só você fazer muitas perguntas. Eu, eu posso falar essa quantidade de informação pelo próprio motivo que o José mandou ali no chat. Eu tô há 2 dias aqui falando com vocês e vocês estão aqui no final de semana comigo. A maioria das pessoas não consegue fazer isso. Então, mas você não precisa fazer isso com o seu cliente. Quando você chegar nesse nível e você vai chegar, é uma questão de repertório e treino, e tem aula de 2 horas no Bootcamp sobre isso, sobre como falar bem. Tem aula de 2 horas sobre isso. Vocês vão ver a aula 28 e a 32, as duas são sobre isso, sobre repertório e sobre como falar com segurança. Vocês vão entender o caminho. Aí vem o nosso clube do livro, aí vem os encontros ao vivo para você treinar e todas essas coisas. Beleza? E tem também o fato de que isso daqui é na reunião, né? Na ligação é outro jogo, na ligação é outra realidade. Beleza? Vai morar para SP? Eu vou. Pior que eu vou. Eu achava que não iria, mas eu vou. Nós vamos levar o escritório e reunir todo o time no presencial. Bom, agora vamos para a reunião de vendas, galera. Agora vamos para a reunião de venda.
Hã? Ah, é, vamos fazer uma pausa. 5 ou 10 minutos. 5 ou 10 minutos. Vou deixar vocês escolherem. Manda aí o número que eu ver mais no chat, a gente faz a pausa. Vê aí, Choque, vê aí. 5 ou 10, 5 ou 10. Impossível, né, pô? Mano, eu tô vendo mais 10, pô, e tu? Pra mim é indiferente, pô, porque eu já vi essa reunião um monte de vezes, entendeu? É, bora de 10 então. Bora de 10. É bom que não vai pausar. Galera que tá pedindo 5, aproveita pra tirar dúvida. Tem alguém do time online aí pra tirar dúvida? Agora tá bom, tá bom, tá bom. Não precisa mandar mais, não. Acabou, 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 acabou. Caramba. Eu tentando voltar no chat pra ver as outras coisas agora. Bom, se vocês quiserem que eu vá pra alguma cidade de São Paulo, eu vou passar a pio pra vocês. Não precisa spamar. Rodrigo, não spama. Senão o que que você vai fazer? Se você quiser que eu vá mesmo, acha um escritório foda que tenha entre 300 e 600 metros quadrados. E que tenha um aluguel ali de, sei lá, uns 12 mil no máximo. Aí eu vou. Pode passar um pouquinho de 12 se for o caso, mas se der para ser 12 é melhor. Se vocês acharem um escritório legal, a gente tá procurando isso, cara. A gente não tem uma cidade definida. E não vai ser em São Paulo capital, vai ser em alguma cidade próxima ali. Ó, tá vindo as propostas foda ali do João, ó. Pro RJ arruma até escritório e umas empresas pra sociedade pra você. Quem tiver proposta foda de escritório aí, ó, ideia foda de escritório, manda uma mensagem pro nosso suporte ali com o escritório. A gente vai mandar o WhatsApp. Galera, vai começar a valer os 10 minutos de intervalo. Alguém do time, vai ser tu, Léo? Boa, boa. Tô por Ó, o aqui. Léo já tá até com um visual aí de como vai ser o nosso escritório no presencial, ó. Pra quase isso aí, ó. Time presencial obrigatório depois de certo tamanho? Só se você quiser ter máxima performance. Se você tiver feliz com a performance ok, nunca precisa ter time presencial.